Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. Bomba urgente, Marcelo Paz chegando no Corinthians. Saiba quem são os reforços do novo diretor do Timão para a Libertadores. Bons nomes? E olha só, fique comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação importante. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. É isso aí, sem mais enrolações, bora lá! Marcelo Paz no Corinthians, nome de respeito e sugestivo para o que o Timão precisa em 2026. O novo executivo de futebol substitui Fabinho Soldado, depois do clube não conseguir trazer Bruno Spindel, ex-Flamengo. Paz tem uma longa história no futebol. Só no Fortaleza foram cerca de 11 anos de trabalho. Por lá foi diretor, vice-presidente, presidente e até CEO da SAF. Torcedor fanático do Leão do Pici, o dirigente tirou o time da Série C e levou a disputa de 3 Libertadores. Em 2023 foi eleito o melhor CEO do Brasil e da América do Sul pela Confute, evento que premia a indústria do futebol. Mesmo caindo com o tricolor nessa temporada, ficou 7 anos seguidos na elite. Foi campeão da Série B em 2018, tri da Copa do Nordeste, além de hepta cearense. No Fortaleza, Paz ajudou a conquistar 12 títulos, um vice da Sul-Americana e 2 campanhas de G4 no Campeonato Brasileiro. Agora chega ao Corinthians com uma missão difícil: administrar um clube que precisa reduzir a folha salarial em cerca de 6 milhões de reais e ainda contratar. Contratar quando possível, né? Porque o Corinthians segue com o transfer ban ativo. A diretoria negocia com o Santos Laguna do México para quitar a dívida de mais de 35 milhões de reais pela contratação de Félix Torres. Marcelo Paz também é presidente da Liga Forte União e deve ganhar a companhia de um gerente de futebol. Paulinho, ídolo do Timão e executivo do Mirassol, é um dos nomes cotados. Quero dar o meu melhor, me integrar o mais rápido possível com as pessoas do clube, entender cada vez mais a loucura que é ser Corinthians, né? Fazer parte desse bando de loucos e encontrar em breve a massa corintiana em Itaquera, cantar o poporó-popó com a galera e buscar ganhar jogos, que é isso que dá alegria ao torcedor. Tá afiado, né? Quer chegar e fazer poró-popó com a torcida, por sinal, nessa reta final de temporada. Tava lindo de acompanhar a Neoquímica lotada ali, a torcida cantando. Capelanes. Oi. Ele fez um bom trabalho no Fortaleza. Nos últimos 2 anos, o Fortaleza preencheu as prateleiras de cima, conseguiu entrar no cenário nacional com força. Infelizmente, não foi o reflexo dessa temporada, mas tem a assinatura dele lá de um bom trabalho. Pô, o que era o Fortaleza há 10 anos? O time estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Time que conquistou, chegou longe pra caramba, se transformou no principal clube do futebol nordestino. Eu falei 2 anos, não, Fortaleza ganhou o cenário nacional há mais tempo. Né? Exato, não, me refiro que de 9 anos pra cá, o Fortaleza estava na Série C. Claro que o Fortaleza existia antes, sem dúvida. Tô pegando o recorte do Marcelo Paz, de uma década pra cá. O que era o Fortaleza, onde ele estava, onde ele está hoje. Esse é meu ponto de vista. Mas a culpa não foi dele lá, hein? Hã? A culpa não foi do Marcelo Paz, que o time foi pra Série B lá, não. Não, também foi. Teve um Ele diretor admitiu. que voltou lá, O Marcelo admitiu Teve um diretor pra mim. que voltou lá pra fazer o Marcelo serviço admitiu sujo pra aí mim. e o time caiu. Não. Derrubou o Marcelo Voivoda, Paz admitiu pra mim. tentou derrubar o Davidson. Ele mexeu numa estrutura lá que não é essa aí a verdade. A verdade não é essa, não. Ele errou. O Marcelo Paz me falou. A verdade não é essa, Você tá falando bobagem. O Marcelo Paz me falou. Ele não falou pra outra pessoa que eu fiquei sabendo. Ele me falou que, de fato, nessa temporada, ele mudou o planejamento do time. Colocaram outra pessoa pra tomar conta lá. Porque ele contratou jogadores que não tinham aquela característica de guerra. Ele abriu mão de jogadores como Tite, Tinga, entre outros atletas, para buscar Paul Fernandes, que não jogou. Teve um diretor que chegou lá e queria derrubar o Voivoda lá e derrubou. É outra questão. Ele fez meia-culpa. Ele fez meia-culpa, ele admitiu. É porque ele não vai fritar o cara que colocaram lá pra fritar ele. Ele não vai fazer isso. O meu ponto de vista é assim, o Marcelo Paz é o melhor dirigente do futebol brasileiro. Disparado.
E sabe o que é melhor no Corinthians? Corinthians carece de gestores profissionais. E finalmente o Corinthians vai ter um gestor muito do profissional. Corinthians também, dá pra você passar. Porque ele assumiu o Corinthians agora, você quer que eu fale do Palmeiras? Então, só pra poder deixa fechar, a gente falar do Corinthians, deixem velho. o homem trabalhar, porque ele é o melhor que tem no futebol brasileiro. Ronaldo, aquele pitaco rápido, ele vai conseguir trabalhar porque ele pode ser profissional. Vai, porque mas aqueles que estão lá no Corinthians estão maltratando muito. Já tá blindado. O Stabile já pegou a turma lá e falou: quem tá mandando aqui sou eu. E isso é um bom caminho, porque o Frank queria tomar conta, o Tuma queria tomar conta, Paulo Garcia queria tomar conta. Ele falou: o presidente sou eu. A caneta é minha e o uso o punho é meu. Tá certo, presidente? Tem que trazer as pessoas que entendem de futebol. E quem não entende, os conselheiros ficam batendo palma. Parar de fazer festinha no vestiário. Que o Fabinho tentou tirar vocês do vestiário, não conseguiu. O Marcelo Paes vai conseguir junto com o Stabile. Parabéns, Stabile. É isso que eu tenho pra dizer aqui, como corintiano, viu, Capela? Okay. Aqui tem chancela pra falar do Corinthians. Mas eu tenho você lugar quer falar que do fala, Corinthians, agora vai ter, velho. Chico Garcia, rapidinho. Dorival e Marcelo Paes, porque Fabinho, Soldado e Dorival se entenderam, sim, né? Fizeram uma boa parceria ali. Da Liga? Não, eu acho que sim. Acho que sim. O Marcelo é extremamente profissional. Não, como acho que sim, Chico? Você como corintiano, você sabe que já deu certo, velho. E hoje o Marcelo Paes tem uma figura maior até do que a do Stabile. Se você parece que o Corinthians contratou um presidente e ele tem, como eu falei... Não, presidente já tem, Stabile. Uma questão macro do futebol. O Ronaldo não vai deixar de falar. Ele não vai deixar, ele vai acabar. Vocês fizeram o ano todo, Corinthians, velho. Vocês passaram o ano todo criticando. Teve gente que no ano retrasado... Mas aí, peraí, Ronaldão. Eu vou entrar. Ganhou a Copa do Brasil, aí eu vou ter que entrar nessa. O Corinthians mereceu elogio durante o ano? Mereceu tudo de bom nesse ano, porque o seu rival não ganhou nada e só comemorou esses dias aí Natal. E agora vai comemorar o quê? Ano Novo. Então o Corinthians, no ano retrasado... Quem convidou o Ronaldo? Teve gente... Deixar o vídeo para falar sobre o Corinthians, qual a possibilidade de Savarino ser trocado por Gustavo Henrique e Ranieri. O Corinthians tem a intenção de contratar um meio atacante venezuelano do Botafogo e procurou o clube de General Severiano perguntando que jogador ou jogadores o Botafogo gostaria para que fosse feita uma troca. O Savarino, que não quis jogar no São Paulo, ainda não se posicionou sobre a possibilidade de atuar no Timão. Mas, enquanto isso, os clubes conversam e veio do Rio de Janeiro a pedida do Botafogo por Gustavo Henrique e Ranieri. A ideia do Botafogo era trocar seu meio atacante por um zagueiro e por um volante que são titulares absolutos do Corinthians. O Timão descartou por completo qualquer possibilidade de trocar dois atletas titulares por um. Não vai haver negociação. Embora eu tenha conversado com o Luiz Carvalho, que é representante do Gustavo Henrique, perguntei aí, existe alguma chance de o Gustavo ser envolvido nessa troca? E a resposta do empresário me chamou a atenção, abre aspas, a chance dessa troca acontecer é a mesma de nós dois irmos para a Lua amanhã. Como eu estou no interior de São Paulo, descansando com a família, embora trabalhando e fazendo vídeos, dá para sacramentar que não estarei na Lua amanhã, então dá para contar também que o Gustavo Henrique não se mudará para o Botafogo. Até porque o Corinthians precisa desesperadamente de zagueiros. A ideia é contratar um ou dois defensores e o Gustavo Henrique se mostrou ao longo da temporada o defensor mais sólido e confiável do time. Corinthians que busca dois zagueiros, busca um lateral direito em caráter de urgência e atacantes. De lado de campo, a ideia é tentar reforçar esse setor, especialmente porque Dorival Júnior sente falta de atletas de velocidade. O que você pensa sobre o Savarino? Qual jogador pro Corinthians seria interessante numa troca com o Botafogo? Já usa espaço para comentário e registrar sua opinião. Dois nomes. Eu trouxe o nome do Savarino, nessa troca envolvendo jogadores com o Botafogo, que o Corinthians e o Botafogo não chegaram a um denominador comum. E outro nome que eu dei é o Pochettino, e ainda eu disse, o Pochettino foi uma sugestão do Corinthians, né? O Pochettino é um jogador que está sendo avaliado no Corinthians, entendeu? É um nome que agrada, né, a comissão técnica, mas é um nome que o Corinthians quer esperar o Marcelo Paes dar uma posição melhor. Eu acho que o Marcelo Paes não vai nem esperar para passar essa posição pessoalmente. O Marcelo Paes, ele vai trazer para a cúpula corintiana se é um jogador que vale a pena, porque é um jogador de 29 anos, é um jogador que já tem contrato aí, tem um contrato, né, um pouco mais longo, mas o Fortaleza vai disputar a Série B. Eu acho que o Pochettino seria um bom reforço para o Corinthians, por ser um reforço barato. Agora, sinceramente,
Cara, eu não me sinto tão seguro em dizer que é uma ótima contratação. Eu ouso dizer que é uma boa contratação, se por acaso ela venha acontecer. Mas não dá pra gente cravar que é um grande jogador, né? Tem gente que fala que não joga nada, tem gente que fala que é bom jogador, enfim. São muitas as discussões, tá? Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês, né? Não há nenhuma negociação envolvendo o nome do Pochettino. É um nome que agrada. Na primeira conversa que o Corinthians teve com o Marcelo Paz, a ideia, né, foi até pedido, foi um pedido da cúpula corintiana para o Marcelo Paz, que ele indicasse jogadores bons e baratos e que se ele tinha, por exemplo, jogadores para indicar do Norte e Nordeste. Isso foi uma coisa que deixaram bem claros para mim, né, que acho que eu sei que a gente quer nomes, o torcedor quer nomes, mas o que me passaram é que a ideia é que o Marcelo Paz indique alguns jogadores do Nordeste, que não fique só no Fortaleza, mas Ceará, enfim, outros clubes ali do Nordeste também, para que o Corinthians pudesse ali atacar o mercado ali pagando mais barato, né, por alguns jogadores. Enfim, né, o Lu Gamer diz o Galeano do Ceará, enfim, tem o Ceará, tem outros jogadores ali, outros clubes ali que o Corinthians pode fazer suas contratações. Muito obrigado aí, 4 mil simultâneos com a gente. Então, o Corinthians se interessa pelo Pochettino, mas não há negociação aberta, vai depender do que o Marcelo Paz vai passar, porque o Marcelo Paz, ele tem informação de bastidores, se é fácil contratar, se é fácil, se o Fortaleza negocia, libera, se o jogador machuca, se o jogador tem histórico grave de lesões. Então, assim, se é um jogador para o Fortaleza, mas não para o Corinthians, eu acho que o Marcelo Paz vai ter essa sensibilidade, ele é experiente. Então, o Corinthians quer ouvir o Marcelo Paz. Agora, dá para negociar, dá para tentar fazer uma troca, mandar o Charles para lá, o Pochettino para cá, dá para fazer 1000 coisas, né? Eu conversei com pessoas importantes no Corinthians, eu falei, por que vocês não usam mais as trocas, né? Porque o Corinthians tem muito jogador ali que dá para você utilizar como moeda de troca. Félix Torres, Kaká, Alex Santana, Charles, né? Não são poucos os jogadores que dá para você usar como moeda de troca. O Pedro Raul é uma excelente moeda de troca hoje no Corinthians, tá? O Pedro Raul é uma excelente moeda de troca, porque ele fez muito gol pelo Ceará. Entendeu? Tem o Rian, o pessoal fala o Alex Santana por Pochettino. Agora, né, é a gente aguardar e ver Não dá ainda para a gente falar muitos nomes, porque tudo vai depender do Marcelo Paz. E as fontes ainda, como acho que houve uma conversa só, eu ainda não consegui pescar muita coisa. Eu acho que eu já pesquei bastante essa história do Pochettino, por exemplo, já é uma história interessante. Mas eu acho que amanhã, nos próximos dias, né, como eles vão estar em contato mais tempo, a gente consegue apurar alguma coisa para vocês em relação ao que está rolando de conversa. Mas eu sei que já está rolando conversa em relação à reformulação do elenco, porque o Dorival está com muita pressa, está trabalhando isso aí desde antes da final da Copa do Brasil, e o Dorival citou, né, que teme até o rebaixamento no Campeonato Paulista, porque tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado realmente, entendeu? O Átila pergunta... Bom, torcedor corintiano, você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações para você receber as próximas notícias do Corinthians e ficar sempre muito bem informado com as últimas notícias do Timão. E bom, o Corinthians anunciou Marcelo Paz como novo diretor executivo do Corinthians e substituindo o Fabinho Soldado. Fabinho Soldado aí que deve ir para o Internacional. Na minha opinião, o Corinthians acertou em ter contratado o Marcelo Paz. Ele é um cara muito experiente já foi até presidente do Fortaleza, fez um ótimo trabalho lá. Então é desse cara que o Corinthians precisa, é desses nomes, pessoas experientes para gerir o clube. E o Marcelo Paz chegando no Corinthians, já vasculha o mercado para reforçar o elenco. O Corinthians, que está classificado para a Libertadores, sabe que precisa reforçar o elenco. E com isso também, o Osmar Stable, presidente do Corinthians, já trabalha para resolver a questão do transfer ban e assim conseguir registrar jogadores. E aí, qual a sua opinião? Você acha que o Corinthians acertou em ter contratado o Marcelo Paz? Sim ou não?
Deixa sua opinião aqui nos comentários. E bom, o Corinthians tem algumas negociações travadas, como por exemplo, com o Savarino do Botafogo. O Corinthians esteve negociando com o jogador, inclusive já acertou a parte financeira entre o clube e o jogador. Agora falta apenas a liberação do Botafogo. Só que, porém, aí que está a questão. O Corinthians ofereceu o Félix Torres na troca, só que o time carioca descartou a possibilidade. Aí agora, com a chegada do Marcelo Paz, a esperança é que possa destravar essa negociação e enfim o Corinthians conseguir a liberação do Botafogo e anunciar a contratação do Savarino, que na minha opinião é um ótimo jogador, e é o que o Corinthians precisa, um jogador de beirada de campo, um ponta, né? E aí, quero saber a sua opinião, você concorda? Deixa aqui nos comentários. E é isso aí, eu fico por aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de ativar o sino das notificações. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. É isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo.